Esse rio precisa fluir todos os dias, querido, da sua vida. Porque nós fomos chamados para esse fluir. Nós fomos chamados para esse mover. Nós fomos chamados para impactar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Como nós vamos impactar se a gente não permitir que o Espírito de Deus ele flua? Ele flua dos nossos corações. Não importa onde nós venhamos estar, o lugar que nós estejamos, Ele deseja fluir. Porque você tem uma identidade de filho, que o Espírito de Deus ele habita sobre você. Não precisa clamar, chorar, gritar, espernear. Vem, Espírito Santo, Ele já está aí. E Ele deseja fluir na sua vida. Fluir. Amém? Por enquanto é só. Mas Deus tem mais. Pode sentar no seu lugar, queridos. Aleluias. Aleluias. Nós vamos orar mais. Nós vamos cear. Mas nós vamos também nos alimentar da palavra, amém? Essa foi a introdução da palavra nessa noite. Amém? Você pode até abrir aí na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 7. Muito fácil achar o livro de João. Versículo 37 e 38. Amém ou misericórdia? Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó. Shh. Eu quero aprender da palavra, que eu quero fluir mais do Espírito Santo. Amém? Fala aí para a pessoa que está aí do seu lado. Aleluias. Diz a palavra de Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então olha só, que interessante. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. É o que Jesus está falando aqui. Ou seja, aquele que tem sede. Quem que deve ter sede? Diga assim, eu. Porque nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ansiar, amar, desejar ardentemente estar na presença de Deus. E não ser aquelas pessoas religiosas que ora um minuto, acha que orou uma hora inteira, já fica incomodado e quer sair da presença. Porque acha que já orou demais. Então, a palavra de Deus dela é clara aqui. Ela diz assim, que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então olha só, uma das promessas da nova aliança é ao que crer em Jesus, fluirão rios de águas vivas. Né? Então assim, quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou buscando a presença de Deus, quando eu estou louvando, quando eu estou me alimentando do Senhor, o que acontece? A própria palavra de Deus diz que do meu interior flui rios de águas vivas. Flui o quê? Flui a presença de Deus. Isso precisa ser constantemente nas nossas vidas, né? E aí o que diz a palavra de Deus também? Diz que, como diz as Escrituras, é que do nosso interior, o que é o nosso interior? Do nosso espírito. Então o nosso espírito ele tem que estar o quê? Conectado com o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você. Né? Não é apenas um botão que eu vou ligar na célula e vou fluir em Deus. Eu vou ligar no culto na hora do louvor, vou fluir em Deus. Quando o ministério louvor mandar levantar as mãos, eu vou levantar. Quando for para se prostrar, eu vou me prostrar. Não é dessa forma. Né? É o quê? Tem que ser algo natural nas nossas vidas. Ser homens e mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo de Deus. Né? Porque sempre que o nosso coração está confiante no Senhor, ou seja, quando eu creio, quando eu tenho sede, quando eu creio, quando o meu coração está confiante no Senhor, o que acontece? As águas de Deus começam a fluir nas nossas vidas. Agora tem determinados momentos que nós passamos por algumas circunstâncias que nós olhamos para as adversidades. Nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para a vida do irmão e o que acontece? O rio para de fluir.
a presença de Deus para de fluir, porque nós começamos a olhar com um olhar natural. E a palavra de Deus quer que eu e você, ela nos afirma e nos ensina que nós somos espirituais. É espírito, alma e corpo, com sim um básico, maturidade no espírito. Nós somos triunos, assim como Deus, ele nos fez triunos, com um espírito regenerado, uma alma e um corpo. Então, mas para que flua do espírito, para que transpasse a alma, para que flua através do corpo, é necessário que haja uma sede constante na minha e na sua vida. Porque se não houver, queridos, nós vamos olhar para os problemas, nós vamos olhar para as adversidades. Porque quantas pessoas durante esses últimos 6 meses não fecharam os seus poços? Ou melhor, o diabo fechou os seus poços. Fechou o fluir de Deus na vida de muitas pessoas. Com o quê? Com desemprego, com problema de saúde, com medo, com pânico de pegar aí o Covid e morrer, né? E muitas vezes pessoas que são cristãos, que são filhos de Deus, nasceram de novo, estão ainda vivendo uma vida trancados nas suas casas com aquele medo, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado, nós temos que tomar os devidos cuidados, sim. Isso, né, é prático, é não tentar o nosso Deus, não é verdade? Não é porque assim, eu creio em Deus que eu vou sair sem máscara, que eu vou sair abraçando quem eu conheço, quem eu não conheço, lá na fila do banco, lá na loja, eu vou, né? Não, nós temos que ter cuidado, temos que ter precauções, sim, porque há um risco iminente, há uma doença. E que muitos vão pegar apenas uma gripezinha. Outros, porém, vai ser fatal. Outros, porém, vão parar em um hospital, vão ser entubados. Então, eu e você, nós não sabemos qual que é a reação do nosso corpo. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que ser sim prudentes. Mas nós não podemos nos entregar ao medo. Enterrando, sabe o quê? Os poços do fluir de Deus em nossas vidas. Né? Porque quando eu olho para as circunstâncias, quando eu olho para os problemas, eu começo o quê? Eu não tenho ânimo para orar. Eu não tenho ânimo para louvar a Deus. Eu não tenho ânimo para ler a palavra de Deus, para me alimentar da palavra. Eu não tenho ânimo para discipular. Eu não tenho ânimo para nada. Ou você é diferente? Né? Porque isso faz parte da característica do ser humano. E aí o que acontece? Quando nós olhamos para os problemas, nós entulhamos os poços. Quando nós entulhamos os poços, porque o poço fala de quê? Fala de fluir de água. A água é o quê? Vida. Ela simboliza a vida. Na terra, na geografia, a gente estuda isso na escola. O nosso corpo ele é composto por água também. A maior parte dele, né, por líquido. Né? Então, o que acontece? Na palavra de Deus não é diferente. Diz o quê? Que a água, ela é vida. E essa água aqui é o quê? É o renovo do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus querendo fluir através da minha e da sua vida. Então, teve pelo menos 3 homens que eu quero citar nessa noite aqui, que o diabo foi e entulhou os poços deles. Poços diferentes, distintos. Né? Mas que impediu o quê? Enquanto eles pararam e olharam para o problema, não fluía, não tinha vida, viviam uma vida sem propósito. Né? E quantas pessoas não estão vivendo uma vida sem propósito hoje em dia? Né? Eu pelo menos conheço um monte de gente que diante dos problemas, diante dessas dificuldades aí, o quê? Entulhar os poços, não sonham mais, não tem sonhos. Não tem a alegria de viver, vive uma vida um dia após o outro, esperando que algo aconteça. Mas que não acontece por quê? Porque não existe vida de Deus fluindo. E nós somos esses canais para transmitir a vida de Deus. Deus ele escolheu você para gerar fé no coração de outras pessoas e mudar a eternidade delas. Mudar a vida atual que cada um vive, está vivendo. Né? Ontem mesmo eu estava indo para a casa do Elton e da Alessandra, né? Mesmo na hora que eu estava passando, um jovem bateu de frente com um carro, acabou os sonhos dele, acabou a vida dele. Ou seja, o diabo fechou os poços. E não só o dele, mas de sua família também. De muitos de seus amigos também, que estão tristes com a perca. Não é? Então, para você ver, o diabo ele não brinca em serviço. Como ele luta para nos paralisar. Porque a primeira etapa, a primeira luta do diabo contra a minha vida e contra a sua vida, é para que nós não venhamos conhecer o Senhor. Mas uma vez que nós
nos entregamos a Ele, que nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, que nós cremos na obra redentora da cruz do Calvário, aí agora o propósito dele é o que? É paralisar. Até converteu, mas agora eu vou fechar os poços, eu vou fazer com que não sonhem, eu vou fazer com que não cresçam, eu vou fazer com que não fluam. Então eu vou colocar circunstâncias, eu vou colocar pessoas na vida de cada um. Isso é o diabo falando. E aí o que acontece? Eu vou gerar dificuldades. E quando olharem para as dificuldades, vão esquecer de Deus. E aí eu venço. Esse é o propósito do diabo para a vida, para nossas vidas como filhos de Deus. Porque nós vemos aqueles filhos de Deus intensos, mas nós vemos ainda aqueles o quê? Que ainda não aprenderam a usar os talentos, a multiplicar o talento. E hoje o talento que Deus quer multiplicar na sua vida é o talento da unção da presença dEle na sua vida. É da unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então quero falar, né, de um homem, de 3 homens, né? De Deus que tiveram suas fontes desentupidas, mas que foram restabelecidas pela confiança. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: confia no Senhor. Não desiste de confiar. Não olha para as circunstâncias, não olha para os problemas, né? E essa parte está lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Aumenta mais um pouquinho o meu microfone. Eu estou com o da Adriele, eu estou um pouco sem retorno aqui, acabo forçando muito a voz. Aleluias, tá ótimo. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 4. Primeiro livro da Bíblia. Amém? Então esse primeiro homem de Deus aqui é Abraão, né? Que a falta de percepção correta do tempo, né? Porque quantas vezes nós não sonhamos com algo, nós desejamos algo, e Deus fala: eu vou te dar, eu vou te abençoar. Só que aí muitas vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo. E quando não acontece no nosso tempo, qual é a situação natural que às vezes nós fazemos? A gente vai lá e quer ajudar Deus, né? A gente fala: não, deixa eu dar uma ajudinha a Deus. Deus entendeu o meu sonho, eu sei que Ele vai me abençoar porque Ele já falou, e Ele tem prazer de me abençoar, só que Ele está demorando, então eu vou dar uma ajuda para Ele, né? Foi isso que Abraão fez, né? Ditamente Sara, que era para ter sido uma mulher sábia, né? Mas eu não quero entrar em todo o contexto, eu quero falar apenas sobre esses textos aqui. Está lá em Gênesis 15, versículo 1 ao 4. Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Amém? Em uma visão, e disse: não temas. Diga aí para você mesmo: não temas. Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa? Baixa os outros microfones, por favor. De preferência os de apoio, que eles não desligam. Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então olha só, Deus ele apareceu para Abraão em uma visão, falou para Abraão, falou: olha, porque qual era o problema de Abraão? Abraão tinha tudo, ele tinha uma mulher linda, porém era estéril. Abraão tinha tudo o que ele precisava, ele era rico, né? Era muito rico, ele tinha tudo o que um ser humano ele possa desejar, né? Ele podia comprar o que ele quisesse, né? Só que aí o que acontece? Faltava um desejo grande no coração dele. Era um filho. Porque o que adianta ter tanta riqueza e não ter um herdeiro?
O que adianta ter tudo e não ter um filho, né? Então a vida dele de Sara era uma vida vazia. Por quê? Porque o sonho dele era ser pai. E ser pai de um filho de uma mulher que Deus deu para ele, da amada dele. E aí o que acontece? Deus vai em uma visão, aparece para Abraão e fala assim: olha, eu vou te dar um filho, né? Porém o que acontece? Passou-se um tempo e nada da promessa acontecer. Deus já tinha dado muitas coisas para Abraão e nada da promessa acontecer, né? Nada de vir o filho tão desejado. Aí Sara falou assim: olha, eu tive uma ideia. Eu acho que não é de mim que vai ser gerado. Eu acho que vai ser da escrava lá que nós ganhamos, vai ser da H. Então vai lá, deita com H, gera um filho, nós vamos criá-lo e aí será o nosso herdeiro. Só que assim, seria filho de Sara? Ainda que ela criasse como filho? Não seria. Não foi gerado dela. Porque Deus prometeu que ia ser gerado de Abraão e de Sara. Só que aí o que acontece? Sara já era velha e já era estéril. Tinha 2 precedentes aqui. Tinha dois poços aqui entupidos na vida desse casal. Eles sonhavam, porém o sonho estava difícil de realizar. E Deus falou assim: mas eu vou gerar. E em outro momento Deus pegou, passou-se o tempo, passou-se anos e nada de acontecer. Aí Abraão, por falta de esperar o tempo, começou a não crer mais. Vou ter sem descendência. Aí Deus vai e aparece para ele e fala assim: para os meus sonhos se realizar na sua vida, é necessário que você gere uma imagem no seu coração. É necessário que você enxergue a bênção vindo. É necessário que você enxergue a promessa. Você não se aparte da promessa. Porque uma coisa, queridos, é eu crer. Eu saber que Deus tem algo para a minha vida. Que eu desejei muito. Que eu sonhei. Mas outra coisa é quando eu gero uma imagem daquilo no meu coração. Porque quando eu gero imagem, eu estou trazendo a realidade, aquilo que ainda está no reino. Eu estou trazendo aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que seja aqui na terra como é lá nos céus. E essa oração Jesus ensinou para que eu e você venhamos orar dessa forma: Senhor, venha o teu reino. E aí o que acontece? Abraão vai, tá triste, desmotivado, Sara também. Deus aparece de novo para Abraão e fala assim: sai da tua tenda. Ou seja, sai da tua zona de conforto, sai da tua área de comodismo, vem para fora. Ele fala assim: agora olha para o céu. Quando ele manda Abraão olhar para o céu, ele fala assim: alarga a sua visão. Não fica a sua visão limitada aqui, olhando só para Sara olhando para você, para essas 4 paredes nesse quarto, 2 velhos se olhando e nada de propósito acontecer. Sai para fora. Gera uma visão no seu coração. Ele fala: agora olha para as estrelas do céu. São físicas, eu consigo vê-las. Você consegue, Abraão, vê-las? Consigo, Senhor. Agora começa a sonhar, porque é assim que vai ser a sua descendência. Porque eu sou o Deus que prometi e eu não mudo aquilo que eu falo. Então Deus fala isso para Abraão, o que acende a chama agora no coração de Abraão. Algo diferente aconteceu, porque agora ele alargou a visão dele. E ele falou: eu vou desenterrar os poços que foram tapados. Eu vou abrir os poços agora e vou voltar a sonhar de novo. Porque Deus prometeu, Ele está insistindo na promessa. Porque Deus, Ele insiste, querido, na promessa. Quando Ele promete algo para você, Ele insiste. Quando Ele vê que você está meio capengando de um lado para outro, está desmotivado, Ele vai usar alguém e vai falar assim: olha, Deus, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu. Eu lembro que o meu sonho era vir para Juqueí, né? Só que era um sonho impossível, porque a minha irmã morava aqui. Só que a minha irmã não queria me trazer porque eu era menor de idade. E eu queria vir para trabalhar, né? Sonhava com a casa na praia, morar na praia. Apesar que eu não gosto de entrar no mar, só dia de batismo eu entro, né? Eu gosto de rio, eu gosto de água doce, né? Mas eu sonhava com isso. E passou-se anos e anos e anos. Isso em 98, 94 ela veio. E existia uma promessa: ah, você vai para Juqueí, eu vou para Juqueí. E eu orava para Deus, eu desejava, eu ansiava vir para aqui, né? Aí quando eu estava com 18 anos já, isso já era 98, ah, você vai para Juqueí. Só que daí eu já não sonhava mais.
Eu falei, ela já foi, já voltou, já está morando aqui de novo, fez uma padaria, está bem sucedida, ela vai fazer o que lá em Juqueí, né? É professora, é diretora de uma escola, o que é que ela vai fazer mais em Juqueí, né? E aí o que acontece? Eu parei de sonhar também. Tanto que eu peguei noivei com a Élita, né? E comecei a comprar as coisas para casar lá em Pernambuco, né? Ganhamos uma casinha lá do meu sogro, que era nos fundos da casa dele. Ia depender dele, né? Porque eu ganhava muito dinheiro na época, né? Então assim, eu ganhava R$ 20 por semana para sustentar uma família, para casar, para sonhar. Aí quando chegou um dia, eu fui orar com uma irmã que apareceu, não sei de onde ela apareceu, acho que foi daqui de São Paulo, foi para lá, queria casar com o irmão lá da igreja lá, e aí deu todo um problema. Só que um dia ela orando comigo, para você ver, era uma pessoa que era torta, tinha uma vida torta, e não era torta não, de comer não, era torta mesmo. Era aquela pessoa religiosa, né, que conhecia os defeitos, tinha algumas qualidades também. Mas para você ver, Deus usa quem Ele quer. E ela nunca soube que eu tinha um desejo de morar em Juqueí, ela nem sabia que Juqueí existia. Uma vez nós orando, ela falou assim, Deus, Ele não esqueceu dos seus sonhos de morar em Juqueí. Ele não esqueceu. No dia que você orou e pediu para Ele que você queria ir para Juqueí, fazer parte de uma igreja pequenininha que estava começando e entrar na história dessa igreja. Ele não esqueceu. Ele vai agir no tempo certo. Gente, eu chorei tanto porque já se passava anos. E aí eu falei assim, uau, Deus, Ele se lembra. Porque quem foi que foi falar para essa mulher que eu queria ir para Juqueí? Ou que Juqueí existia? Quase ninguém conhecia, né? E passou-se um tempo, quando eu estava já casando, aí a minha cunhada vai ligar para mim e falar assim, olha, tem um emprego de cozinheira que se você quiser vir amanhã. Irmãos, eu nem pedi demissão da padaria. Eu nem parei para receber nada. Eu vim com R$ 5 no bolso. E R$ 50 que a minha tia mãe me deu. Larguei tudo, comprei a passagem, vim correndo para Juqueí. E aqui estou eu. E não vou dizer para você que eu cheguei aqui foi tudo lindo, maravilhoso. Não, teve um processo. Para chegar até onde eu estou, houve um processo. Mas Deus, Ele não esqueceu. Assim como Ele não esqueceu de Abraão, no tempo certo Deus gerou Isaac. Da vida de Sara e da vida de Abraão. Então Deus, Ele não importa o tempo que leve para acontecer os seus sonhos. Deus, Ele vai realizar. Não desista, creia. Eu não sei se é uma cura que você quer. Só que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na hora. E para Deus não existe uma definição de tempo. Para Ele 1000 anos é como um dia, 1000 dias é como uma hora, é como um minuto. Nós envelhecemos, para Deus nós somos sempre jovens. Que a carcaça envelhece, mas no dia que Ele nos glorificar, nós vamos ser jovens. Porque essa carcaça aqui, ela não quer dizer nada. Vai voltar para a terra. Como eu falei para você, eu acredito plenamente que nós vamos receber um corpo glorificado, assim como Cristo recebeu na idade dele, de 33 anos. Quando Ele ressuscitou e foi glorificado. Eu acho que essa idade é o auge. Eu estou doido para voltar a essa idade de novo. Porque o negócio já está começando a enferrujar, né? Eu costumo dizer que acordo de manhã, creque. Eu falei, eita, estou ficando velho. Eu falo, não, estou ficando crocante. Como Deus o desentupiu? Chamando ele para fora e mandando contar as estrelas, dimensionar o tamanho da promessa. No tempo da espera, alimente seu coração com a imagem correta a respeito da promessa. Amém? Então não desista. Olhar para o céu, tenha uma imagem dos sonhos de Deus para você e não desista. Não desista dos seus sonhos. O segundo homem aqui foi o filho de Abraão, o filho da promessa, Isaac, que quer dizer riso. Porque o que 2 velhos poderiam fazer depois de gerar um filho? Coisa que era impossível. Sorrir. Falar, eita glória, né? Gerei um filho. O raspo do tacho, né? Está lá em Gênesis capítulo 26. 12 ao 18. Gênesis 26, versículo 12 ao 18. Agora foi a vez de Isaac provar das promessas de Deus.
Olha só que interessante, diz a palavra de Deus. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de empregados, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado. Outra coisa que entulha os nossos poços é quando nós somos abençoados demais. Aí tem pessoas que não ficam felizes com a bênção. Fala assim: por que fulano é tão abençoado e eu não sou? Né? Às vezes o seu colega de trabalho lá fala assim: por que fulano tem tanta prosperidade, ganha o que eu ganho, comprou carro e vive bem, e eu faço a mesma coisa, mas não tenho nada. Sobra dívida para o salário do mês. Enquanto que você tem prosperidade em Deus. Por quê? Porque a prosperidade, queridos, gera o que? Gera inveja. E muitas vezes não é só nas pessoas lá no mundo, não. Às vezes é dentro da igreja mesmo. Pessoas que não têm um coração sarado, por isso que precisam ser renovados pelo Senhor. Às vezes acontece, sim. Às vezes é na nossa família, às vezes é na nossa casa, às vezes é no nosso trabalho, né? Porque sempre vai haver pessoas assim em nossas vidas. Para o quê? Para querer tirar aquilo que o Senhor deu. E o Senhor, Ele deu uma prosperidade tremenda para Isaac. Ele deu o quê? Uma alegria tremenda, Ele deu posteridade. A promessa de Deus para Abraão começou a se cumprir através de Isaac. E a Isaac se tornou próspero, ele gerou filhos, ele casou, ele começou, aí veio lá os filisteus e falaram assim: olha, se aparta de nós, porque você já é muito rico, você é muito mais numeroso que a gente. Ou seja, vai embora. Colocou medo, colocou, Abimeleque fala aqui, fala do diabo que fala assim: olha, aqui não tem lugar para você, vai embora. E muitas vezes Deus, Ele nos dá prosperidade, Ele te dá prosperidade, e o diabo fala assim: volta para onde você veio. Pega lá tudo que você trabalhou, tudo que você investiu e vai embora, vai investir lá. Você chega lá, perde tudo. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Porque quando é a vontade de Deus, Ele vai alinhar o seu ministério com o seu trabalho, com a sua prosperidade, com a sua família, com a sua casa. Vai ser tudo alinhado quando é de Deus. Quando não é, queridos, quando a gente toma uma direção que não é a vontade de Deus, a gente larga tudo, a gente vai penar em outro lugar. Já me falaram assim: você está trabalhando, você vai investir em Pernambuco? Eu falo: Pernambuco, só quero queijo de lá. Mais nada, quero que todo mundo seja bem feliz. Quando eu quiser ir lá, eu vou lá, visito minha família, todo mundo, amo cada um deles, né? Não tenho problema com isso, mas não tenho vontade de voltar nem para morar, nem para passear. Pelo menos por enquanto não. Nem para passear. Mas sua família mora lá? Mora, eu amo eles também. Aí falaram assim: vem para minhas bodas. Meus pais falaram: vem para minhas bodas de ouro, né? 50 anos de casado. Isso bem em janeiro, antes da pandemia, dia 15 de fevereiro, aliás, eles fizeram bodas de ouro. Eu falei: não acredito que você não vai vir nas minhas bodas de ouro. Eu falei: vocês não vêm na minha de cristal? É a mesma distância, o valor da passagem aérea é o mesmo, né? Mas brincadeiras à parte, né? O que acontece? O diabo, ele vai o quê? Ele vai falar assim: olha, larga tudo e vai embora. Aqui é meu. Aqui não é para você. Isso daqui não é para você. Aí você vai ter uma convicção na sua mente, muitas vezes, de que é Deus que está falando, de que é Deus que está agindo. Aí vai dar ouvido àquilo dali, sem sentir paz no coração, e faz o quê? Quebra a cara. Porque quando nós fazemos algo sem direção de Deus, quebramos a cara. Porém, o que acontece? A Bíblia diz aqui o quê? Que Isaac, ele ficou com medo,
porque os filisteus foram lá entupir os poços que o pai dele cavou. Ou seja, poço fala o que? Fala da vida. Dali fluía o que? As águas que regava a lavoura, que eles plantavam, davam para o gado davam filhotes e nascia e fazia dele próspero. E muitas vezes o diabo ele quer tapar os poços da sua prosperidade, ele quer tapar os poços da sua alegria, ele quer tapar os poços do seu entendimento, para quê? Para que você não avance. Então aí o que acontece? Isaac pegou, foi lá e fez o quê? Foi lá e desentupiu novos poços. E deu os mesmos nomes que dos poços que foram entupidos, que foram tapados. Ou seja, Isaac ele buscou em Deus e ele falou o seguinte: onde eu estou, eu posso ser abençoado. Porque há uma promessa sobre a vida do meu pai que vai alcançar toda a descendência. Então hoje, queridos, a promessa de Abraão, ela chegou até você. Deus falou que ia fazer o seu nome numeroso. Ah, pastor, mas eu não quero ter tantos filhos não. O casalzinho tá bom. Mas Deus está falando aqui também de filhos espirituais. Porque Ele te chamou para liderar, Ele chamou você para uma liderança, Ele chamou para você pastorear um grupo de filhos que você vai gerar. E vai gerar, e é o quê? 100 por 1. Porque a palavra de Deus ela é prática, ela diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você quer ter prosperidade aqui na terra? Você quer ser abençoado? Então busque primeiro o reino de Deus. A promessa ela só vai seguir com essa outra. Tem gente que quer ficar rico, tem gente que quer ter tudo, mas fala: não quero liderar não. Ah, não fazer o curso de maturidade no Espírito CTL, estou fora, não quero. Ah, ser líder em treinamento, não quero de jeito nenhum. Lidar com gente, né? Se você não quer lidar com gente, então não casa, porque você vai lidar com gente. Você vai lidar com um homem que Deus vai te dar como marido, uma mulher que Deus vai te dar como esposa, e os filhos. Porque o gerar filhos espirituais aqui está falando o quê? Está falando de constituir uma família. A sua célula é a sua família. Se você trata a sua célula apenas como um grupo de pessoas, de irmãos em Cristo, que você se vê no dia da célula, você está com o coração errado, você não vai gerar vida. Você ainda não está vivendo o propósito de Deus. Você não está buscando o reino de Deus. Porque a sua célula você tem que falar: é a minha família que Deus me deu, que eu vou cuidar, vou ser um. Nós vamos se estapear às vezes, em discordância, mas nós nos amamos, nós vamos nos defender até o fim, até o dia da glória. Porque a única coisa que você vai levar dessa terra, querido, não é dinheiro, não é nada. Caixão não tem gaveta. E nem seu corpo você vai levar. Você vai levar nem os dentes. A única coisa que você vai levar é essa pessoa linda que está aí do seu lado. Porque edificação. Isaac ele entendeu. Ele falou assim: onde eu estiver, eu sou bênção. Mandaram eu sair daqui, ameaçaram, eu fiquei com medo, né? A princípio ele ficou com medo, ele foi embora, ele largou. Só que ele falou: opa, não, vou desenterrar os poços. Porque existe uma promessa na minha vida. Se existe uma promessa, eu vou viver essa promessa. Eu não vou ter paz, não vou sossegar. Isso fala o que? Fala de uma sede constante pela presença de Deus. Fala de uma sede constante pela presença de Deus. Ao invés de reivindicar, Isaac cavou novos poços. Mas qual foi o segredo de tanta disposição em desentupir os poços? O segredo está no versículo anterior. Está lá em Gênesis 26, 1 ao 3. Volta só o versículo, amém? O capítulo é o mesmo. Versículo 1 ao 3, olha aqui, ó. Sobreveio à terra uma fome. Além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olha só que poderoso. Ele foi buscar o que? Confiança em Deus. Porque quando nós confiamos,
o interior começa a fluir as águas de vida. Deus não falou para Isaac da crise, apenas disse: eu estarei com você e te abençoarei. Deus não falou. O que aconteceu? Estava Isaac naquele lugar, Abimeleque expulsando ele, os filisteus expulsando ele. Ele foi para a presença de Deus. Deus falou: habita na terra que eu vou te mandar. Fica ali, peregrinando, vagando no deserto. Eu vou cuidar. Eu vou te fazer prosperar. Não desce para o Egito. Não vai para o mundo buscar suprimento, porque no mundo não tem nada para te oferecer. Muitas vezes nós queremos ir buscar os recursos no mundo. Quando a gente não vê os espirituais acontecendo, a gente quer ir buscar lá no mundo. Não, deixa eu ajudar Deus aqui no propósito dele. Quebra a cara. É igual pessoas que se matam de trabalhar na temporada inteira e somem da igreja. Some da célula. Ninguém vê. Você encontra na rua: tô trabalhando, irmão. Pega 300 bicos. Quando termina a temporada, tá cansado, magro porque não comia direito, doente e sem um centavo no bolso. Não tem prosperidade. Por quê? Porque estava buscando recursos no mundo. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, não é isso. Trabalhe, mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Ou então as coisas não vão fluir. Você vai trabalhar como você pegar o seu dinheiro ali e botar num saquinho sem fundo. Você não vê para onde vai. Eu conheço pessoas que não pagam aluguel, que ganham bem, mas que vivem uma vida decadente. Ganham até melhor do que eu ganho, mas vivem uma vida decadente. Sabe por quê? Porque não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca primeiro o recurso natural no mundo. Não, depois eu vou para a igreja, depois eu sirvo a Deus, depois eu vou, eu me entrego ao Senhor. Primeiro eu quero realizar os meus sonhos. Igual aquele homem lá que o pastor Wilson fala, né? Era líder, estava trabalhando para uma liderança, desapareceu da igreja. Era envolvido na obra. Quando foi um dia, o pastor Wilson, depois de anos, encontrou ele no trânsito. Ele falou: pastor, saí da igreja porque eu fui buscar a minha bênção. Olha aqui minha bênção. Pastor Wilson, cadê? No trânsito. Aqui, pastor, minha bênção, cadê? Um carro. Falo: meu Deus, a pessoa trocar a presença de Deus por um carro é a mesma coisa que Esaú fez. Trocar por um prato de lentilha. O carro depois bate. Talvez não tenha nem dinheiro para pagar o seguro. Perdeu tudo, acabou. Porque o diabo faz isso, ele permite que você conquiste, mas ele puxa o tapete. E quando nós estamos em Deus, a nossa casa é guardada. A nossa casa quer dizer você, sua família, suas finanças, sua saúde, tudo é guardado em Deus. Porque há uma promessa para aquele que crê, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A prosperidade está nesses. Amém? Então não precisa saber o tamanho do problema. Deus não falou para Isaac que ia vir uma fome. Ele só falou: vai para o deserto, cava mais poços lá, eu vou fazer você ser próspero. Porque Deus, ele nos abençoa onde quer que ele nos mande. Se ele te mandar lá para o Saara, ele vai fazer fluir água lá. Lembra do deserto? O povo estava no deserto. O deserto tinha encanação de água lá. Tinha um rio que passava lá. O pessoal estava andando beiradinho no rio lá. Não, tinha uma rocha que o seguiam. A rocha era Jesus, que dava da água da vida, para que eles não tivessem sede no deserto. Todo o tempo Jesus estava ali seguindo o povo. Quando queriam, toca na rocha, sai água. Vai eu e você pegar uma pedra, uma picareta e meter numa rocha para ver o que é que vai sair. Vai sair um pedaço que vai trincar no olho e a gente vai ficar com o olho. Não vai sair nada da rocha. Mas quando Deus faz, Ele faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. Amém? Então siga a direção do Espírito, porque o que acontece? Abimeleque ficou nos poços que Isaac cavou, só que veio a fome e acabou com tudo. Isaac agora estava no meio do deserto prosperando. Onde ele achou que ia ter dificuldade, Deus continuou prosperando, porque a fome veio e atingiu quem? Abimeleque. Veio sobre aquela terra, acabou com tudo, como gafanhotos. Mas Isaac estava guardado em Deus. Porque ele, ao invés de olhar para si e ficar reclamando: os poços do meu pai cavou, meu pai morreu, era herança, ele foi lá e foi cavar outros. Ele arrumou confiança em Deus. Então não importa o poço que está na sua vida, queridos, que está tapado, busca confiança no Senhor, arranca as pedras. Porque existe um trabalho que Deus faz
o milagre de fluir a água do poço, mas existe o seu milagre, a sua parte, que é o quê? Remover a pedra. Sabe por que Lázaro ressuscitou? Porque Deus falou, remove a pedra. Mandou os homens remover a pedra, porque era uma obra humana para que acontecesse o milagre. Então Deus fala, tira as pedras dos seus poços. Tira a pedra que está impedindo você de crer. A pedra da desconfiança, que não tem mais confiança em Deus. Tira a pedra do medo e arremessa ela fora. Sabe? Deixa fluir a alegria. Aí você vai ver o agir de Deus na sua vida. E o quarto e o último poço aqui é o poço de Jacó. Jacó teve um poço físico, não é? Jacó é filho de quem? Isaac. Olha só, poços na mesma família. Interessante, né? Jacó teve o filho dele, né? José, que é o filho que ele amava, era o filho da esposa predileta dele, da mulher da vida dele. Aí foi lá, os filhos tramaram a morte do irmão, que na verdade não mataram, venderam ele como escravo, falaram, pai, José foi morto. O que foi que Jacó fez? Acabou a vida de Jacó. Acabou os sonhos de Jacó. José era a única pessoa que ele tinha que fazer ele lembrar de Raquel. Acabou os sonhos dele. Perdeu um ente querido, perdeu o filho mais amado que ele tinha. Hoje nós não temos isso, a gente ama por igual, né? Os filhos. Mas naquele tempo, José era o preferido, ele era o amado. Ele deu uma túnica assim que só dava para aquele que era preferido. E os outros, por ciúmes, foi lá e tapou os poços de Jacó. E o de José também. Vendeu José para o Egito. E aí o que acontece? Está lá em Gênesis 34, 37, aliás. Se você não quiser abrir, não precisa abrir não. Eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 37, você pode anotar. 34 ao 35 diz: então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Ou seja, anos da vida de Jacó, se você for olhar, do dia que José foi dado como morto para ele, até o dia que ele soube que José estava vivo, acabou a vida de Jacó. Ele falou, não quero ser consolado por ninguém. Era meu filho que eu amava, meu filho amado. Acabou a vida para mim. Eu vou descer até a sepultura com ele. Eu não vou ter mais ânimo de comer. Eu não vou mais me vestir. A Bíblia diz que ele se cingiu de pó, rasgou as suas vestes, falou, eu vou descer à sepultura. Quantos nós não fazemos isso diante do momento de tristeza? Ah, não quero me trancar no quarto sozinho, eu não quero ver ninguém, eu não quero ser consolado, deixa eu com meus problemas, me deixa com minhas dificuldades, tá bom, aqui, deixa eu me enterrar aqui na caverna, né? Faz o carro na caverna de Adulão. E aí o que acontece? Aí Deus pega e vai falar assim, mas é para isso que eu te chamei? Foi para isso que Deus ele chamou Jacó? Para Jacó se enterrar agora, se trancar no quarto, não querer comer, não querer viver mais, porque foi o que aconteceu durante anos. Passou-se anos na vida de Jacó. Jacó simplesmente perdeu o desejo de viver, desistiu da própria vida. Quantas pessoas não têm desistido da própria vida nesses dias? De tantas dificuldades. Não tem olhado para os problemas, tem falado, não, para mim não adianta mais, acabou a vida. Esses dias eu citei a menina aqui perto de Santos, que perdeu em um mês, uma tacada só, perdeu o irmão de 28 anos, perdeu a mãe que estava cuidando do pai no hospital, que teve AVC. Aí ela pegou Covid, transmitiu para o filho de 28 anos que ajudava ela no hospital, morreu. Depois ela morreu em seguida e agora o pai morreu de AVC. E teve que registrar como Covid. Depois de estar em casa bem, morreu. Ficou somente a menina de 34 anos. Falou assim, o que é que eu vou fazer mais da vida? Acabou. Minha família inteira morreu em um mês. Sabe o que é perder entes queridos em um mês? A gente perde às vezes a cada 10, 15 anos. E entra em desespero. Quem perde 3 pessoas da família próximo. Ela fala, minha mãe era a alegria da casa.
sabe? E aí o que aconteceu? Se enterrou. Jacó, ele se enterrou, ele falou, eu vou me sepultar junto com meu filho. Ele morreu, eu estou morto agora, não adianta consolo. Não adianta mais nada, não adianta dizer que Deus tem promessa na minha vida, não adianta mais nada, acabou a minha vida. Foi o que Jacó fez. Aí então o que acontece? José estava no Egito, estava governando e ninguém sabia de nada. Chegou uma grande fome naquela terra. Jacó falou, vai no Egito buscar comida, vai pedir um pouco lá, né? Quem sabe Faraó não se compadece, né? Porque aqui os sonhos de Jacó já tinham acabado. Ele falou, tanto faz se vai ser o diabo que vai dar, se vai ser o mundo que vai dar. Vocês querem sobreviver, vão atrás. Jacó não estava mais nem aí para o que acontecia. E aí o que acontece? Os irmãos de José, filhos de Jacó, foram lá no Egito. Quando chegaram lá, se depararam com quem? Quem era o governador do Egito? Aqueles que eles venderam como escravo. E aí eles chegaram para o pai e falaram assim, pai, olha, vim buscar você para levar lá para o Egito, por quê? Tem uma novidade para você. José está vivo. Ele falou, mentira. Impossível. Aquilo que está morto não vem mais. Aquilo que acabou não adianta, não vem mais. Aquele problema lá, aquele emprego que eu tinha, não vai voltar mais. Aquela saúde que eu tinha não vai voltar mais. Olha aqui como que está a minha vida agora. E aí o que acontece? Está lá em Gênesis 45, 25 ao 28. Olha só que coisa maravilhosa. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhes disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar. Imagina você saber que o filho que tinha morrido há anos atrás agora está vivo. O coração não sabia se batia, se não batia, né? Porque não lhes deu crédito. Ele não deu crédito nenhum para os filhos. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. Jacó só acreditou quando ele falou assim, não, eu preciso de uma prova. Onde que Faraó ia mandar os carros reais e buscar um homem lá que estava passando fome no meio do nada? Sabe o que acontece? Deus, ele vai usar pessoas que você nem imagina para te abençoar, para realizar os seus sonhos, que às vezes você foi lá e colocou pedras nele. Você permitiu que o diabo colocasse pedras nele. Deus, ele pode remover essas pedras e usar. E aí o que acontece? Quando Jacó olhou os carros lá, aí agora o versículo 28 aqui do capítulo 45 diz, e disse Israel, já não era mais Jacó, agora já era Israel, ou seja, Jacó morreu, agora Israel, transformação, a alegria veio de volta. Ele agora acendeu a chama de que era príncipe de Deus. Ele falou, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que morra. Sabe, Deus, ele chama você com a sua identidade nova de filho que ele te deu, e ele fala assim, basta de você permitir com que entupam seus poços. Basta que você também se tranque no desespero, se tranque em uma vida fútil, medíocre. Basta. É hora de viver, é hora de experimentar o melhor de Deus, querido. Só experimenta o melhor de Deus quem tem ousadia no Senhor. Quem espera no Senhor renova as suas forças. Então olha só. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho, irei e o verei antes que morra. Reviveu-se o espírito, ou seja, a esperança voltou para o coração de Jacó. Deus quer trazer esperança ao seu coração. E quem é a esperança? Jesus, ele é a esperança da glória. Amém? Mantenha sua confiança acesa, não abandone a confiança, ela tem grande galardão. Persevere, faça a vontade de Deus e você alcançará a promessa. Então olha a chave, o segredo para você alcançar a promessa. Sabe qual é? Faça a vontade de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, faça a vontade de Deus. Olha se a pessoa que está atrás de você está dormindo aí, fale, faça a vontade de Deus. Na sua frente, fale, faça a vontade de Deus. Para finalizar,
e nós cearmos juntos, renovando, né? Renovando esse espírito novo que Deus nos deu, né? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Isso daqui é a conclusão da promessa de Deus para a sua vida. A esperança voltou na vida de Jacó. A esperança voltou na vida de Isaac. A esperança voltou na vida de Abraão. E eles foram renovados. Olha o que diz esse texto para você agora. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Preste bastante atenção. Não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Cadê os irmãos? Estão aqui ainda comigo? Não abandoneis, portanto, a vossa... Ela tem grande o quê? Galardão, recompensa, propósito. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito o quê? A vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia, irmão. Glória a Deus por isso. Pega esse versículo aqui, esse texto de Hebreus 10, 35 e 36, grava, marca na sua Bíblia, digita ele, põe na sua geladeira, põe no seu armário, põe no seu guarda-roupa e declara isso: eu não vou perder a minha confiança no Senhor, porque na confiança há grande galardão para que a promessa de Deus seja estabelecida na minha vida. Então creia nisso em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, vamos cear.